Baba Oh, in the name of Jesus, yes, Lord. In the name of Jesus, yes, Lord. Isata labo shondo lobo shakata labo si. Imando ramosi anda labo shata yasando ramosata. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Fill this meeting with glory, with your power, God. Let your word come forth with boldness and authority, God. Iata lobo shondo lobo si. Oh, God. Empower, equip, unite, God, your people. Let the word do a perfect work today, God. Let the word do a perfect work. Oh, God. Yandalabo shata yondo lobo si. Imaka yondo lobo shata yasi. I exalt the name of Jesus. I exalt the name of the Lord. Isata lobo shondo romosata. Ika yondo lobo shata yosando lobo shata. In the name of Jesus. Oh, let the glory of the Lord ishata labasi andalabashata. Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. A paz do Senhor a todos e sejam bem-vindos ao Mentoramento Apostólico. I greet you in the mighty name of Jesus from Columbus, Ohio. Eu lhe saúdo em nome do Senhor Jesus de Columbus, Ohio. I'm so excited to be home today with my family, and I just want to say one more time, thank you to everybody for allowing us to make this transition to Tuesdays. It's been such a blessing to my family. É muito bom estar aqui com a minha família e eu quero agradecer a todos que entenderam o motivo pelo qual nós movemos o mentoramento apostólico de segunda para terça. We are so thankful to be a part of this great kingdom mission. Somos muito gratos por fazer parte dessa missão do reino, equipping millions to reach billions. Equipando milhões para alcançar bilhões. And we are so thrilled to be a part of this partnership of faith with you. E somos gratos de fazer parte desta parceria da fé com você. Apostolic Mentoring is reaching all around the world. O mentoramento apostólico está alcançando vários lugares ao redor do mundo. The Apostolic Mentoring family and the Global Harvest family is growing globally. O mentoramento apostólico e o crescimento está sendo global. And I want to encourage everybody to help us continue to spread the word about weekly apostolic mentoring. E eu peço que você nos ajude a compartilhar, divulgar o mentoramento apostólico toda semana. Share this link with all of the leaders and believers in your areas. Compartilhe esse link com os líderes e todos os crentes na sua região. Share it with the pastors in your area. Compartilhe com os pastores na sua área. Share this episode on your social media page. Compartilhe lá nas mídias sociais. And let's make sure that everybody is equipped and ready to be a part of this end-time global harvest that is fast upon us. E vamos ter certeza que todos venham ser equipados para esta colheita global que está acontecendo. But this last weekend was such an exciting weekend for my family. A última semana foi uma semana muito boa para mim e para minha família. We had the privilege of being back in Clintonville, Wisconsin. Nós tivemos o privilégio de voltar para Clintonville, no estado de Wisconsin. The last time that we were in Clintonville, Wisconsin, we had 21 people get the Holy Ghost. A última vez que estávamos lá, 21 pessoas receberam o Espírito Santo. Bishop Soto was the pastor of the church back then. O pastor Soto era
o pastor na época. But during that revival 21 years ago, Pastor and Sister Chloe were filled with the Holy Ghost and baptized in Jesus' name. Mas naquele avivamento que nós tivemos, pastor Cohen, ele foi batizado, ele e a sua esposa, em nome de Jesus. And now 21 years later, they are the pastor of the church in Clintonville, Wisconsin. Mas agora, 21 anos depois, eles são os pastores em Clintonville, Wisconsin. I had totally no idea about this testimony. Eu não tinha ideia desse testemunho. But when Pastor Chloe called me and said, Brother Robinette, you were the evangelist when my wife and I came to the church for the first time, were filled with the Holy Ghost, baptized in Jesus' name, and now they're pastoring in Clintonville for 8 years. Eles me ligaram dizendo, você era o evangelista que veio quando nós pela primeira vez estávamos na igreja e fomos batizados com o Espírito Santo e batizados em nome de Jesus, e agora nós somos os pastores da igreja. Now, I have to be honest with you, that gives me very great mixed emotions. Claro, eu quero ser claro com você, isso me dá um mix de emoções. If I was the evangelist 21 years ago when a pastor was born again and now I am very old. Se eu era o evangelista quando ele entrou na igreja pela primeira vez, isso quer dizer que eu estou muito velho. But we had a great revival weekend. Mas tivemos um final de semana maravilhoso. We had 11 filled with the gift of the Holy Ghost. Nós tivemos 11 batizados com o Espírito Santo. 12 were baptized in Jesus' name. 12 batizados em nome de Jesus. Multitudes testified of deliverance and miracles. Muitos testificaram de milagres e curas. And I just want to say how much I love Pastor and Sister Chloe. Eu quero dizer quanto eu amo eles, pastor e esposa Chloe. And the work that they're doing in Clintonville. E o trabalho que eles estão fazendo em Clintonville. And can't wait to be with these precious people again. E na expectativa de estar com eles novamente. But today we are so excited and blessed. Mas hoje estamos muito felizes e somos abençoados. We get to have Brother Anderson, Dr. Anderson, on apostolic mentoring. Nós temos a oportunidade de ter o Dr. Anderson conosco no mentoramento apostólico. Now this man of God is legit. Agora, esse homem é um grande homem de Deus. He is a powerful servant of the Lord. Ele é um servo poderoso do Senhor. Just a true Christian. Um verdadeiro cristão. And he was actually a medical doctor in the emergency room. E ele era um médico no hospital. Primary care provider. Ele era o socorrista ali do primeiro socorros. And the Lord called him and spoke to him and anointed him. E o Senhor chamou ele, falou com ele e ungiu. And then he founded the Jesus Tent Revival movement. E agora ele fundou o movimento, o avivamento da tenda. And they are literally traveling all around North America doing tent revivals where multitudes are being added to the kingdom of God. E eles estão viajando por toda a América fazendo avivamentos na tenda. This is a brilliant man. I'm just telling you, this guy's got a mind that just blows my mind. Esse é um grande homem de Deus. Ele tem uma mente que realmente me espanta. And he's anointed, which is this very jealousy-inducing combination. Smart e ele é powerful. ungido. Ele é ungido, algo que realmente eu fico invejoso por isso. I've met a lot of powerful people that are not very smart. Eu já encontrei muita pessoa que não é inteligente. And a lot of smart people that ain't very powerful. E muita pessoa inteligente que não é muito poderoso. But this guy is both, which is really just makes me jealous and makes me want to not have him on apostolic mentoring. Mas ele é poderoso e eu fico ponderando se ele realmente devia estar aqui. He probably can sing too. I just don't know it yet, and then it's just terrible.
Provavelmente ele pode cantar também, isso aí. But I love this man of God, and I'm thankful for their ministry, his family's ministry. Eu amo esse homem de Deus, amo a sua família e o seu ministério. If you are a pastor, you're a leader in a church, you need to get a hold of Brother Anderson and the Jesus Tent Revival immediately. Se você é um pastor ou quer trazer ele, você tem que entrar em contato com ele para ele trazer o avivamento da tenda ali na América do Norte. And I'm going to put the information to reach him all in the information section on Facebook, YouTube, Instagram, and on this Zoom session. Eu vou colocar todas as informações para você entrar em contato com ele no Instagram, no Zoom, no Facebook e todas as mídias sociais. But you need to call him. If you're a local church that needs revival, and every local church needs revival, you need to call Brother Anderson. Mas se você é uma igreja local e toda igreja local precisa de avivamento, você tem que entrar em contato com ele. And if you really want to be apostolic, e se você realmente quer ser apostólico, you need to get together in the partnership of faith with the pastors in your section area. Você tem que fazer uma parceria de fé com os pastores na sua secção e na sua área. Call Brother Anderson and do something together in the partnership of faith. Ligar para o irmão Anderson e fazer algo juntos. The kingdom mission isn't about filling your church, it's about reaching his world. A missão do reino não é encher a sua igreja, mas alcançar a sua cidade, alcançar o mundo. That is the first time in the history of apostolic mentoring that my office door opened and my dog walked in. Essa é a primeira vez no mentoramento apostólico que a porta abriu e meu cachorro acabou de entrar. Now you guys know how OCD I am. That just messed with my mind. E você sabe quão detalhista eu sou e isso acabou de me incomodar aqui. But I love Brother and Sister Anderson, their leadership, their vision. I want to just thank him for being here with us on Apostolic Mentoring and just encourage him to obey the Holy Ghost. Mas eu quero agradecer, irmão Anderson e sua família, e por tudo aquilo que ele tem feito, e eu quero encorajá-lo a obedecer o Espírito Santo aqui nesse momento. Brother Anderson, you'll need to just take yourself off mute, Elder. Praise God. Praise the name of the Lord. Okay, sorry about that. Can you hear me? Yes, sir. All right, excellent. Well, thank you so much for having me, Brother Robinette. Just absolutely support you. Love what you're doing. Irmão Robinette, muito obrigado por poder estar aqui. Obrigado pelo seu suporte. Amo o que o senhor está fazendo. For those of you that don't follow, you need to follow Brother Robinette's Instagram and Facebook page. Aqueles que não seguem devem seguir o Instagram e o Facebook do Pastor Robinette. I just so encourage every single week. I mean, Brother Robinette is helping change the world. It's amazing. Eu estou sempre sendo encorajado toda semana. Irmão Robinette tem ajudado a mudar o mundo. And just a few weeks ago, I had bought my copy of Radically Apostolic and finally had time to sit down and read it. Algumas semanas atrás, finalmente eu comprei a minha cópia do livro Radicalmente Apostólico e eu li. And it was a little aggravating because I thought if I had had this book 10 years ago. E para mim me chamou a atenção que se eu tivesse lido esse livro há uns 10 anos atrás, I would not have made so many mistakes. eu não teria cometido tantos erros. And it was just absolutely tremendous. I would encourage you to get a copy of that book. Foi tremendo. Eu encorajo você a comprar esse livro. And Brother Robinette has just come out with a new book, which I'm excited to get as well. E também o irmão Robinette acabou de lançar um novo livro que eu estou na expectativa de comprá-lo. Oh, he didn't ask me to do that, but when this is over today, and I log off, I'm going to be buying my copy, and you should pick up yours. Ele não me pediu para fazer isso, mas quando terminar essa reunião, eu vou comprar esse último livro e vou lê-lo.
E você But também. but if you would allow me, I do want to quickly just share a thought with you today. Mas se você permitir, eu quero compartilhar um pensamento com você. And I want to talk about the apostolic model. Eu quero falar com vocês sobre o modelo apostólico. I'm probably going to say nothing new here. Provavelmente eu não vou falar nada novo aqui. Brother Robinette preaches this. O irmão Robinette, ele prega sobre isso. Many people preach this. Muitas pessoas pregam sobre We isso. must apply it and we must live it. Então nós temos que aplicar e nós temos que viver. I really believe God has an apostolic model to grow his church. Eu realmente creio que Deus tem um modelo apostólico para crescer a sua igreja. So let me read from Acts 1 and 8. Então quero ler Atos capítulo 1, versículo 8. Bible says that you shall receive power A Bíblia diz que mas recebereis poder after the Holy Ghost has come upon you. ao descer o Espírito Santo sobre vocês. And it doesn't end with power. E não termina com poder esse verso. And you shall be witnesses. Ele termina dizendo: e serão minhas testemunhas. I want you to catch that. The Word of God says when you get the Holy Ghost, you become a witness. Eu quero que você entenda isso, que quando você recebe o Espírito Santo, você Now, vai ser uma testemunha. And now if it stopped there, you could say, well, I'll just be a little witness right where I am. Aí, se parasse aí, você poderia dizer: eu vou ser apenas mais uma testemunha no meu cantinho. Maybe I'll win one person. Talvez eu vou ganhar uma pessoa. Maybe I'll make a difference in one neighborhood. Talvez eu vou fazer a diferença numa vizinhança. But the kind of witness God wants you to be Mas o tipo de testemunha que o Senhor quer que você seja. Come on, look what it says. In Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Olha o que Jesus fala: em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. When God filled you with the Holy Ghost, he put a power in you. Quando Deus encheu você com o Espírito Santo, ele colocou o poder dentro de você. And that power is designed to share the gospel. E esse poder é para você compartilhar o evangelho. If you will use it, it will always work everywhere you go. E se você usar esse poder, sempre vai funcionar aonde quer que você vá. But there will never be an expansion of the gospel without witnessing. Mas nunca vai haver uma expansão do reino sem testemunhar. We do not reach our potential if we're not doing something to share this message. Nós não vamos alcançar o nosso potencial se nós não compartilharmos esta mensagem. And whenever I bring up the subject of witnessing, somebody gets nervous. Sempre quando eu falo sobre testemunhar, as pessoas ficam nervosas. Man, that is just not me. As pessoas dizem: não sou eu. I'm not a good communicator. Eu não sou um bom comunicador. I'm shy, I'm quiet. Eu sou quieto, eu sou tímido. But the Bible says with assurance, this is something you shall be. Mas a Bíblia com clareza diz que você deve ser uma testemunha. So whether you realize it or not, even if you're quiet, you're a witness. E se você entende ou não, se você ficar calado, você vai ser uma testemunha. You could be totally new to the Bible and God can make you a witness. Você pode ser um novato na Bíblia e Deus fazer de você uma testemunha. I would argue if you know one scripture, you know enough to tell somebody else one scripture. Eu até posso dizer que se você conhecer um texto bíblico, você já pode ser uma testemunha. And there's a whole other group of you that look in the mirror and say, well, I'm just not good enough yet to tell somebody. Há um outro grupo que diz: eu não sou bom o suficiente para falar de Jesus para os outros.
But God can use imperfect people to share a perfect gospel. Mas Deus pode usar pessoas imperfeitas para compartilhar um evangelho perfeito. And when the scripture says that you'll be a witness to the uttermost part of the earth, E quando Deus fala que você vai ser uma testemunha até os confins da terra, that means any room you walk into, this thing can work. ou seja, quer dizer que cada lugar que você entra vai funcionar. When I walk into a jail, I know that the gospel will work in a jail. Quando eu entrar num presídio, eu sei que o evangelho vai funcionar no presídio. When I pray for someone in a hospital, I know the gospel works in the hospital. Quando eu entrar num hospital, eu sei que o evangelho funciona no hospital. When you walk into a city that does not have a church, the gospel will work in that city. Quando entrarmos numa cidade que não tem o evangelho, sabemos que o evangelho vai funcionar naquele lugar. It will work in every school and college. Vai funcionar em todas as escolas e em todas as universidades. It's effective in every workplace on the planet. É efetivo em todos os lugares do planeta Terra. I'm telling you, if you'll take Jesus and preach the gospel, he shows up. Se você pegar Jesus e pregar o seu evangelho, ele vai entrar em cena. So many people would say that through the apostolic era, Paul was a great evangelist. Muitos dizem que na era apostólica, o apóstolo Paulo foi um grande evangelista. And Paul described the apostolic model in 1 Corinthians 3 and 6. E o apóstolo Paulo descreve o modelo apostólico em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. So the way that I read this, Paul's like summarizing his whole understanding of revival. Então, a maneira que eu leio isso, Paulo, ele faz um resumo de todo o seu ministério. So in one sentence, he tells us how God wants to grow his church. Então, em uma sentença, ele nos fala como Deus quer dar crescimento à igreja. And Paul writes it this way. Ele escreve dessa forma. 3 things, listen for them. 3 coisas, escute. I have planted, Eu plantei, I planted, Apollos watered, Apolo regou, but God gave the increase. mas Deus deu o crescimento. This is Paul's model for church growth. Este é o modelo de Paulo para o crescimento da igreja. And I think it's still God's model for the apostolic movement. E eu ainda creio que é o modelo apostólico para hoje. We plant, Nós plantamos, we water, nós regamos and we have an environment where God can bring an increase. e nós temos um ambiente onde Deus traz o crescimento. Everywhere I go, I want to share the gospel. Aonde quer que eu vá, eu quero compartilhar o evangelho. It's like putting seeds into the field. É como colocar sementes no campo. The more seeds that I plant, the more harvest I'll see. Quanto mais sementes eu plantar, mais colheita eu vou ter. But you would be absurd, crazy, to believe you'll have a harvest with no seed. Mas seria loucura pensar que você vai ter uma colheita sem semear. God is echoing this message to the church. Get out there, share the gospel. E Deus está ecoando essa mensagem. Vá e compartilhe o evangelho. And Paul is writing, trying to make it very simple for our minds to comprehend. E Paulo está aqui deixando muito simples para nossa mente compreender. There is nothing arduous about seeing explosive revival. Não há nada de diferente em ver um avivamento explosivo. It's not some super complicated format that it gives us. Não é um formato complicado que ele nos dá.
if you plant seed and you water it, and there's an environment for God to bring an increase, it will happen. Se você plantar, se você regar e tiver um ambiente para Deus dar o crescimento, ela vai crescer. And now there's other scriptures that I could cite around this subject, but let me summarize my thoughts on it. Eu tenho outros textos que eu poderia trazer, mas deixa eu resumir aqui. At our house, we had a piece of land that had nothing growing on it. Na nossa casa, nós temos um pedaço de terra que não tem nada crescendo lá. Really small little piece of dirt. É só terra. And I wished for there to be a lawn there with grass. E eu queria que aquele pedaço de terra lá tivesse grama. I did not walk out there with one handful of seed. Mas eu nunca fui até lá com sementes na mão. I bought a gigantic bag of seed. Eu comprei daí um saco de semente. And I put down a massive amount of that seed. E eu fui até então esse campo, fui até o campo e botei muita semente. Because I know if I do anything less, it's not going to look right. Porque se eu não fazer isso, se eu fazer menos do que isso, não vai dar certo. I will not see what I'm capable of seeing. Eu não vou ver o que eu poderia ter visto. If I don't do the work and sow the seed. Se eu não fazer a obra e se eu não semear. Now, I'm not trying to be unspiritual, but I want to be very practical here. Eu não estou querendo ser espiritual, quero ser muito prático aqui. If I stand on the dirt. Go ahead. Eu estou na lama, naquela terra. And standing on the dirt, I sing a song about harvest. Eu posso estar lá na terra e cantar um hino sobre colheita. No matter how great the song, I will not see a harvest on that land. Não importa quão bom seja o som, a música, eu não vou ver uma colheita naquela terra, não vou ter. If I pray all night for a harvest on that dirt, se eu orar a noite toda por colheita lá naquela terra, I will not see a harvest on that land. Tem semente na mão, eu não vou ter colheita. And standing on the dirt, if I preach a great masterpiece of a message, I still will not see harvest on that land. E se eu estiver naquela terra e pregar uma grande mensagem sem semente, eu não vou ter uma colheita naquela terra. Now, this isn't a discouraging thought. This is great news. Esse não é um pensamento desencorajador. Isso, na realidade, é boas novas. Because Paul is trying to make sure that we do the right thing. Paulo está querendo nos mostrar, nos dizer para fazer a coisa certa. And if we do it in the right order, we have the Bible. Se nós fazemos na ordem certa, Deus vai dar crescimento. Because actually, even if you don't have the best song, porque mesmo se você não tiver a música perfeita, and you can't preach the best message, se você não conseguir pregar a melhor mensagem, and you don't have the best building, se você não tiver o melhor prédio, and you don't have the most money, se você não tiver dinheiro, if you'll just sow the seed, mas se você somente semear a semente, it is the will of God, the plan of God, you'll see the harvest. É a vontade de Deus que você tenha a colheita. So the church is supposed to be busy with the act of sowing seed. Então a igreja ela tem que estar ocupada com o ato de semear a semente. And after we have shared the gospel with every single person we can. E depois de compartilhar o evangelho com cada pessoa que nós podemos. We bathe the seed with care and prayer. Nós vamos cuidar da semente com oração, vamos cuidar dela. And we begin to create momentum, and when they walk into the house of God, he does the rest and brings the increase.
E nós, então, vamos estar proporcionando uma atmosfera, um ambiente para que Deus opere e Ele vai dar o crescimento. There's many things that could be said about how we water the seed and we care for converts. Há muita coisa que pode ser dita a respeito de cuidar dos visitantes, se preocupar com eles. There are things that can be said about an environment where God can bring an increase. Podemos falar sobre o ambiente onde Deus pode dar o crescimento. Where there is great prayer and there is great faith. Quando há oração, quando há fé. But my emphasis today is on the practical sharing of the gospel. Mas a minha ênfase hoje é da forma prática de compartilhar o evangelho. It is step one to seeing the greatest revival our city has ever seen. Esse é o passo número 1 para nós vermos o maior avivamento que a nossa cidade já viu. All right, so I'll share this because I want to make a case that it's apostolic. Eu quero compartilhar isso porque eu quero trazer um ponto que é apostólico aqui. On the day of Pentecost, there was a massive revival. No dia de Pentecostes, houve um avivamento massivo. And it was almost hinging on a single moment that we can read right through and miss. E naquele momento ali, naquele episódio que aconteceu. So to give you context, if you've not heard the story. Então eu quero te dar o contexto do que aconteceu se você não conhece a história. In Acts chapter 1, there's 120 people that start a prayer meeting. Em Atos capítulo 1, cerca de 120 pessoas começaram a orar. They don't even know what they're praying about, but they are dedicated to touching God. Eles não sabiam o que orar, mas eles estavam dedicados a buscar a Deus. Then all of a sudden in Acts chapter 2, the prayer meeting is interrupted by the arrival of the Lord. Aí em Atos capítulo 2, aquela reunião de oração foi interrompida pela chegada do Senhor. And 120 people all of a sudden spontaneously began speaking in tongues. E as 120 pessoas espontaneamente começaram a falar em outras línguas. Now, at that moment, we could have ended the story, and it is still a really, really great story. Naquele momento, nós poderíamos parar a história. E realmente seria uma grande história. You know, most people would say 120 visitors that get the Holy Ghost, man, that is great. 120 visitantes que receberam o Espírito Santo, isso é grande, maravilhoso. Man, let's clap our hands, call it good church, and be dismissed. E vamos bater nossas palmas, vamos dizer que tivemos um ótimo culto. But in the next matter of hours, this would go from 120 people to over 3,000. Mas nas próximas horas, ali em Atos, de 120 passou para milhares. So how did 120 people go from them getting a breakthrough to 3,000 they don't know coming in and getting the same breakthrough? Então, como aconteceu de 120 que tiveram um derramamento do Espírito Santo, como aconteceu deles para mais de 3.000, aonde eles saíram, e como que esses outros tiveram o seu derramamento? All right, so let's check it out, because, man, I don't want to be a church of 120. I want to see revival by the thousands. Eu não quero ser uma igreja de só 120. Eu quero ser uma igreja de milhares. In Acts 2, it says that suddenly there came a sound from heaven. It filled all the house. Em Atos capítulo 2, diz que de repente veio dos céus um som e encheu toda a casa. Acts 2:4, they were all filled with the Holy Ghost and began speaking in tongues. Atos 4 fala que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. So it paints a picture of they are sitting in a room together and revival is in that room. Então, mentalize aí, eles estavam sentados num lugar, uma sala, e o avivamento estava ali dentro. And then it tries to get you, the reader, to realize while you're having revival in the room, you need to remember who is still outside of the church.
E o texto está tentando fazer você lembrar que enquanto você está tendo avivamento nesse prédio, você tem que levar o avivamento para fora desse prédio. So the next verse says, there are dwelling in Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. That's what's out the window. Porque isso, no versículo 5, fala, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações. Isso é o que está para fora do prédio. So if we stopped right there, revival in the building and people outside the building that aren't getting any of it. Então agora, mentalize, temos pessoas dentro do prédio e temos pessoas fora do prédio que não estão recebendo aquilo que as pessoas dentro do prédio estão recebendo. But here is what caused revival by the thousands. Ready? Verse 6. Mas aqui é o que faz o avivamento acontecer, um avivamento de milhares. Now, when this was noised abroad, the multitude came together. Então, como os ouviram falar, a multidão se juntou. What they did in that room got so loud it could be heard by other people. O que eles fizeram naquela casa, naquele lugar, foi tão alto que foi para atingir outras pessoas. Everybody in Jerusalem could either hear it themselves or they were hearing about it. Ou as pessoas em Jerusalém eles estavam ouvindo, ou alguém falou que ouviu. And a divine curiosity caused thousands of people to make their way towards what God was doing. E uma curiosidade divina fez aquelas pessoas virem até onde estava aquele prédio. If you want to see unprecedented revival, se você quer ver um avivamento sem precedentes, we have to noise this thing abroad to thousands of people. Nós temos que levar esse evangelho para fora, para milhares de pessoas. There should be whispers around our city of stories of healing and Holy Ghost. Em nossas cidades, pessoas têm que falar sobre curas, sobre batismos com o Espírito Santo. We should be telling everybody we possibly can what God is doing, and they need to get there. E nós temos que falar para as pessoas o que Deus está fazendo para que elas cheguem lá. There should be whispers working their way down alleyways about somebody's body who was healed in an upper room experience. Deve haver conversas nas ruas sobre o corpo de alguém, sobre alguém que foi curado. We must noise this as far as we can, or nobody comes together to experience God. Nós temos que compartilhar e levar isso o mais longe que puder, senão as pessoas não vão ouvir o evangelho. I don't want to distract with too many of our stories, but I'll tell you this: we've seen some great revivals. Eu não quero distrair com muitas histórias, mas eu quero falar isso. Nós temos visto muitos avivamentos. And we invited so many people. E nós temos convidado muitas pessoas. And then we started baptizing so many people. Aí começamos a batizar tantas pessoas. That the entire city was talking about the revival happening under the tent. Que a cidade inteira estava ouvindo falar sobre o avivamento da tenda. Just last year, they put us on the front page of the newspaper because they had heard the stories of what God was doing. O ano passado, eles nos colocaram na página frontal de um jornal, porque eles ouviram o que estava acontecendo. Another, we had invited so many people that actually a news station sent television reporters, and they aired the revival in 13 different states. Nós estávamos num avivamento da tenda e tinha evangelizado tanto que mandaram repórteres a empresas de comunicação para compartilhar o que estava acontecendo. The church is not some dead, boring entity. A igreja não é uma entidade morta, morna, monótona. It is alive and exciting and powerful.
Ela está viva, ela é alegre, ela é poderosa. And if we will ever show them how we're different and tell them what we've got, E se nós compartilharmos com eles como somos diferentes e aquilo que nós temos, I really believe with that same wonder, they're going to come by the thousands to experience God. eu creio que as pessoas vão vir querer experimentar Deus. So we have to noise this abroad. Então nós temos que compartilhar isso. Now, after that crowd came in with all these questions in their head about what God was doing, Depois daquela multidão vir, cheio de pensamentos, o que será que Deus vai fazer? once you get them into the presence of the Lord, Jesus can take it from there. Quando você traz eles até a presença do Senhor, aí Jesus toma conta. But again, I'm trying to focus on the sowing part of God's revival process. Mas, novamente, eu quero compartilhar aqui sobre a parte do semear no processo de Deus. We have to make an effort to let the people outside of the wall come into what God is doing. Nós temos que levar para que as pessoas fora das nossas paredes venham ver o que Deus está fazendo. You mark my words, if you'll noise this thing further than you ever have before, Me entenda, se você levar isso para lugares que você nunca foi antes, you'll invite more people than you ever have before. e você convidar mais pessoas que você jamais convidou, You'll tell more people about baptism and the Holy Ghost than you ever have before. falar para pessoas sobre batismo com o Espírito Santo como nunca antes, You're going to see revival begin to accelerate. você vai começar a ver avivamento acelerar. One baptismal tank will not be enough for where God's taking you. Tanque de batismo não vai ser o suficiente para onde Deus quer levar você. Aleluia. 10 altar workers won't be enough for where God's taking you. Aqueles que trabalham no altar, o teu grupo lá não vai ser o suficiente. Because the apostolic model is once this gets out of the walls, it moves into the thousands. Porque o modelo apostólico, depois que sair das nossas paredes, ele se multiplica para os milhares. Aleluia. I'll share you another thought here is that once we share this, E eu quero compartilhar um outro pensamento. Depois que nós compartilharmos, it is already done. está feito. I've got such confidence that God is going to show up for the lost. Eu tenho confiança que Deus vai cuidar do perdido. Because I know how much he wants to impact them. Porque eu sei o quanto Deus quer impactá-los. In Mark 16, there's this passage that we love to read. Em Marcos capítulo 16 tem esse texto que nós gostamos de ler. And I want you to listen to what the promise actually hinges on, okay? Eu quero que você preste atenção na direção que a promessa está apontando. It says, go into all the world and preach the gospel to every creature. Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. So that is the premise of everything that follows. That's what we do first before we see anything that follows. Então aqui está a premissa, é aquilo que você tem que fazer primeiro, o resto vem depois disso. So if you go preach, this is what happens. Então, se você for pregar, é isso que vai acontecer. It says, then immediately, some are going to believe and be baptized. Aí diz que alguém vai crer e vai ser batizado. Some aren't going to believe and they're going to be lost. Alguns não vão crer e serão condenados. And these signs are going to follow them that believe. E esses sinais acompanharão os que creem. They're going to cast out devils. Eles expulsarão demônios. They're going to talk in tongues. Eles falarão em outras línguas. There's going to be divine protection. Vai ter uma proteção divina. They're going to lay hands on the sick and they're going to recover. Eles porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
those are not written as freestanding promises. They're tied back to if you go preach. Essas não são promessas sozinhas, mas elas estão amarradas a se você ir pregar. I haven't even talked to him about this, but I'm going to tell you why Brother Robinette has seen thousands of miracles in his ministry. Eu quero te falar o porquê o irmão Robinette tem visto muitas pessoas receber o Espírito Santo. It's because he has preached the gospel to thousands of people that needed it. É porque ele está pregando o evangelho a milhares de pessoas que precisam do evangelho. And that's how you get more miracles in your ministry. E é assim que você vai ter mais milagres no seu ministério. You go out and bring in more devil-possessed people, you'll see more deliverance. Você trazer mais endemoniados, você vai ver mais pessoas libertas. If you go out and bring in more sick people, you will see more healing. Se você trazer pessoas doentes, você vai ver mais pessoas curadas. And if you go out and you find more empty people, you will see thousands receive the Holy Ghost and speak in tongues. E se você buscar pessoas, trazer pessoas vazias, você vai ver milhares de pessoas recebendo o Espírito Santo. But my greatest fear is preaching the gospel only to people that already know it. Mas o meu maior medo é pregar o evangelho a pessoas que já conhecem. Nobody needing to be baptized, nobody needing to be healed, nobody needing the Holy Ghost. Ninguém precisa mais ser batizado, ninguém mais precisa do Espírito Santo. My friend, we have got to sow more. Meu irmão, a gente tem que semear mais. And if Aleluia. we do, God said all of this will happen. Se nós fazermos isso, Deus diz, isso vai acontecer. Aleluia. You know, we just packed up our tent from having a tent revival this weekend. Esse final de semana, nós tivemos um avivamento da tenda, acabamos de guardar tudo. And at this point, it is 100% normal to see hundreds baptized every weekend. E até agora, é normal para nós vermos centenas de pessoas batizadas. And in one weekend, I see the number of miracles I used to see in 15 years. E final de semana agora, eu tenho visto mais pessoas sendo curadas do que eu tinha visto em 15 anos. But it has nothing to do with me. Mas não tem a ver comigo. In fact, there are times I don't even preach. De fato, tem vezes que não é eu que prego. But what changed is Mas a mudança é, I do the amount of work sowing to bring in new people. eu passo o trabalho, eu compartilho e trago pessoas. That I used to do in 15 years. Eu tenho trazido mais pessoas do que eu estava trazendo há 15 anos. And if I can get 800 people in there that have never heard about Jesus. E se eu conseguir ter 800 pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, They don't need me and they don't need a song. Jesus is about to change their life. Eles não precisam de mim, eles não precisam de uma música. É Jesus que vai mudar a vida deles. He's going to show up for them. He's going to heal them. He's going to baptize them. Ele vai aparecer em cena, ele vai batizá-los, ele vai curá-los. So I'll just tell you this story. As we were putting away the tent like a few hours ago. Então, nós estávamos desmontando as tendas algumas horas atrás. We had two people come by the tent as it's literally falling down. Então, algumas horas atrás, estávamos desmontando a tenda e duas pessoas vieram. The first one was a woman that wanted to share her testimony. A primeira foi uma mulher que queria compartilhar o seu testemunho. She said, I was raised Baptist and I've went to church my whole life. Ela disse, eu nasci na igreja batista e eu fui à igreja a minha vida toda. But when I walked into the presence of God last night, Mas quando eu entrei na presença de Deus ontem à noite, I felt like I had actually been going to a graveyard all those years.
eu entendi como se eu tivesse ido para um cemitério a minha vida toda. And so I decided to be rebaptized in the name of Jesus. Então eu decidi ser batizada em nome de Jesus, disse ela. And what I felt in that water was so different that everybody I know needs this. E quando eu desci naquela água, eu senti algo diferente. E eu quero dizer que todos aqueles que eu conheço precisam ouvir esta mensagem. She came to thank us and ask if it was okay for her to tell everybody she possibly could. E ela veio até nós perguntar: eu posso compartilhar aquilo que eu ouvi? And what can you say? Of course you can. That's what he did for us, and that's why we were telling you about it. E é claro, o que a gente vai dizer? É isso que Deus fez por nós, é isso que nós fizemos por você, e é isso que nós queremos que você faça. And so she goes and walks away, and as she does, the tent is almost down on the ground, and another man walks up. Então ela foi embora, a tenda estava sendo desmontada, já estava quase no chão. Aí um outro homem veio. And he didn't know we were with the church. He thought we were just a rental tent company. E eles não sabíamos que nós éramos a igreja. Ele achou que nós éramos um pessoal que estava alugando a tenda. And he came up to us and he said, "Man, is there any way I could have a job? I could help you guys. I just need a job." E ele disse: eu preciso de um trabalho. Tem alguma maneira que eu possa ajudar? And I said, "Man, I'm sorry. I wish I could, but we all do this for free." E eu falei para ele: nós aqui estamos desmontando essa tenda aqui de graça. Eu queria poder ajudar, mas não tem como. But I said, "Tell me where you're at with God, my friend." Eu falei para ele: e sobre Deus, aonde você está? Que ponto você está na sua caminhada aqui com Deus? And as we begin to talk, I said, "It sounds like you want a fresh start with Jesus." E quando começamos a conversar, eu falei para ele: eu acho que você quer ter um novo começo com Jesus. I said, "Man, the whole reason we're doing this tent is to tell people that God can change their life, and we believe He could do it for you." E a razão pela qual nós erguemos essa tenda é para dizer para as pessoas que Deus pode mudar as suas vidas. E eu creio que Deus pode mudar a sua, eu falei para ele. We literally talked for only 15 more seconds, and the pastor had to take him in the church to go baptize him in Jesus' name. Literalmente, nós conversamos mais 15 segundos e o pastor levou ele para dentro da igreja para batizá-lo em nome de Jesus. I'm telling you, they are hungry for God all around the world right now. Eu estou te dizendo, irmão, há pessoas famintas por Deus ao redor do mundo. You don't need a tent. Você não precisa de uma tenda. You don't need a big, beautiful church building. Você não precisa de um prédio bonito. If you've got them, great. Se você tem, glória a Deus. But what they really need is for you to go tell them about Jesus. Mas o que as pessoas precisam é que você fale sobre Jesus para And elas. it's going to change your city. I'll close with this. E isso vai mudar a sua cidade. Eu quero terminar com isso. I teach a class on personal evangelism every now and then. De vez em quando eu ensino uma classe sobre evangelismo pessoal. And when I do, I like to write on the board the word evangelist. E quando eu escrevo, quando eu faço, eu gosto de escrever no quadro a palavra evangelista. And I'll ask the Bible school students to say, "Tell me the first thing you think of when you read that word." Eu falo para eles, para os alunos, me diga qual é a primeira coisa que você pensa quando você lê esta palavra. And it's almost the same thing every time. E é a mesma coisa sempre. Some Bible school kid will say, "Preacher." Pregador, eles vão dizer pregador. Somebody else will say, "Powerful." Alguém vai dizer poderoso. Somebody will say, "Extroverted." Alguém vai dizer extrovertido. They'll say, "Bold." Ousado. By the time they're done, and I'm writing all this down, E eu estou escrevendo tudo isso que eles estão falando. E quando eles terminam, I'll say, "Okay, if that is the definition,
Eu digo, se estas são as definições, that you guys just came up with, isso que vocês me deram, se isso for as definições de evangelista, then I'm not even an evangelist. então eu não sou um evangelista. I am a poor preacher at best. Eu não sou um bom pregador. I don't have half the personality you just wrote up there. Eu não tenho metade da personalidade que você colocou aí no quadro. I think that picture of an evangelist needs to die. Eu acho que essa figura, essa imagem de evangelista tem que morrer. I said, let me show you what God's definition of an evangelist is. Deixa eu te mostrar qual é a definição de evangelista da perspectiva de Deus. And I'll erase all that mess and I'll just write you. Aí eu apago tudo aquilo e escrevo você. You. Você. Right where you are with what you have and who you are. That's an evangelist. Aonde você está, com o que você tem, isso é um evangelista. You don't have to be loud. Não precisa ser alto. You don't have to be a preacher. Você não precisa ser um pregador. You don't have to be rich. Você não precisa ser rico. You don't have to have went to Bible school. Você não precisa ir para a escola bíblica. I pray you have all those things. Eu oro para que você faça tudo isso. But you've just got to take Jesus to the next person that doesn't know about him. Mas você tem que levar Jesus para as pessoas que você encontrar. Sometimes I'll say, who's the greatest evangelist ever? The greatest evangelist ever. Às vezes eu pergunto quem é o maior evangelista de todos os tempos. And they'll say, Paul was. E eles dizem Paulo. But you don't even get a Paul without an Ananias. Mas você não tem um Paulo sem ter um Ananias. Nobody remembers Ananias because he wasn't a preacher from what we could tell. Ninguém fala de Ananias porque ele não era um grande pregador. He's not a pastor. He didn't preach on the day of Pentecost. Ele não era um grande pastor, ele não pregou no dia de Pentecostes. No, he didn't. But one day he went door knocking. Ele não fez, mas um dia ele estava batendo na porta. And he found a sinner that didn't have the Holy Ghost sitting in a house. E ele encontrou um homem que não tinha o Espírito Santo sentado numa casa. And the second that sinner opened the door, he prayed with him and God healed his body. E no momento que ele entrou, ele orou para aquele homem e Deus curou o seu corpo. He took him, water baptized him, and God filled him with the Holy Ghost. Ele levou, batizou nas águas e Deus encheu com o Espírito Santo. And that sinner became Paul. E aquele pecador se tornou Paulo. So it's no wonder that when God's revival process comes out of the pen of Paul, Então, quando o avivamento, o processo de avivamento vem da pena que Paulo escreveu, that Paul knows exactly how it works because it worked on him. Paulo sabia exatamente como funcionava, porque funcionou com ele. Oh, if you'll just go plant, go water, God's going to do it. Se você ir plantar e regar, Deus vai fazer. Because he remembers the day somebody knocked on his door and Porque looked. ele lembrou do dia que alguém bateu na porta. Amen. I don't know how you would like to close this, Brother Robinette, but I'd just like to have a quick word of prayer, and I'll hand back to you here, that God would anoint every person on the other side of this. Eu não sei como termina aqui, mas eu quero ter uma palavra de oração. Eu quero fazer uma oração para cada um que está assistindo. Lord, I want to pray just as your scripture is written. Senhor, eu quero orar assim como a sua escritura diz. That you would help us to go and preach this gospel. Que o Senhor nos ajude a ir e pregar esse evangelho. In every city, in every country of the earth. Em toda cidade e em todo o país do mundo. Make us witnesses. Que nós vamos ser testemunhas. Even if we're not in a church building, make me a witness. Se não for num prédio, faça eu ser uma testemunha. I pray we could noise the gospel further than it has ever went before. Eu creio que podemos levar o evangelho a lugares que nunca foram
tiver o evangelho. Let us see revival by the thousands, Lord. Deixa-nos ver avivamento de milhares. Come on, somebody, in Jesus' name. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Thank you again, Brother Robinette, for having me. I give you my deepest honor. Obrigado, irmão Robinete, pela oportunidade de estar aqui. Eu te honro. Oh my goodness, what a powerful apostolic word we have received here today on apostolic mentoring. Que palavra poderosa nós recebemos aqui no mentoramento apostólico. Before this session even began, Brother Inslee was sharing a testimony about a revival that just happened in Kenya. O irmão Winsley estava falando conosco aqui, antes dessa reunião começar, no avivamento que está acontecendo no Quênia. And it all started just because he shared his testimony with a group of men. E tudo começou quando ele compartilhou o seu testemunho com um grupo de homens. He shares a testimony with people in Kenya, Ele compartilhou um testemunho com um grupo de pessoas no Quênia. pays for them to go to the General Conference of the United Pentecostal Church where they get baptized in Jesus' name. Ele pagou e para aquelas pessoas irem à convenção nacional lá onde poderiam ser batizadas em nome de Jesus. Provides resources to them so that they can go back and share their testimony to their village. Ele compartilhou, ajudou financeiramente para que as pessoas voltassem para suas vilas e pregassem. And they wind up baptizing a bunch of villagers in Jesus' name. E ele acabou batizando também muitos em nome de Jesus. All we have to do is be a witness. Tudo que nós temos que fazer é ser uma testemunha. The uncomplicated key to global harvest, just be a witness. A chave para o avivamento apostólico é ser uma testemunha. Don't just go to the coffee shop for a coffee. Não vá para a cafeteria somente para tomar café. Don't just go to the grocery store for groceries. Não vá no supermercado somente para fazer compra. Don't just sit on the bus and be quiet. Não fique no ônibus quietinho. Open up your mouth and speak. Abra sua boca e fale. You were empowered and anointed to be a witness. Você foi empoderado para ser uma testemunha. Nobody was filled with the Holy Ghost to be intimidated. Ninguém foi cheio do Espírito Santo para ficar intimidado. Everybody was filled with the Holy Ghost to take the world by storm. Todos foram cheios do Espírito Santo para levar o evangelho para alguém. Put your feet down on the soil, open your mouth and speak. Coloque o seu pé na terra, ande e compartilhe o evangelho. Oh, what an amazing, revelatory, kingdom critical word we've received here today. Que palavra maravilhosa, reveladora do reino nós recebemos hoje. Thank you, Dr. Anderson. Obrigado, Dr. Anderson. Thank you for your apostolic example. Obrigado pelo seu exemplo apostólico. Thank you for the Jesus Tent Revival that's going all across America, not just changing cities, but changing people. Obrigado pelo Jesus Tent Revival, que tem ido por toda a América, não somente mudando cidades, mas mudando pessoas. I've just put a link in the chat here. Aqui no comentário tem um link. And if somebody could just copy that link real quick and put it in the Facebook feed that's going live right now. Alguém puder copiar esse link e colocar no Facebook também? I want to be a blessing to Brother Anderson and his family. Eu quero ser uma bênção para o irmão Anderson e a sua família. Everybody who's on apostolic mentoring right now, we have been blessed. This session blessed our life, our ministry, our soul. Todos que estão aqui, fomos abençoados, abençoar nossa vida, abençoar nosso ministério, abençoar nossa alma. Please click that link that's right there in our Zoom chat. Clique nesse link que está no Zoom e no Facebook. Go to Jesus Tent Revival. Vá no site Jesus Tent Revival.
There's the donate page, which I've already keep putting in here. Hey, don't anybody put anything else in the chat right now. Quit making my stuff disappear. Just leave my stuff right there. Pare de... O pessoal está comentando aqui, pare de comentar em cima do que eu estou colocando. Deixa o link do site dele, onde você pode fazer uma doação. I appreciate all the amens on Zoom, but I want you to see where you can donate and bless this ministry. Eu aprecio todos os amém que estão colocando aí, mas eu quero que você entre nesse link. Put a heart on it if you just can't help yourself. Put a heart on what I just posted. That's fine, but don't put any other words. It's making it disappear. Dá um coraçãozinho ali, mas não fique colocando amém, senão o link vai sair. Can somebody get that in the Facebook chat right now? Eu não sei se alguém pode colocar o link no Facebook. Coloca o link aí no Facebook. I want to make sure we are a blessing to Dr. Anderson and his family and their ministry. Nós queremos ser uma bênção para o irmão Anderson e sua família. Maybe somebody can give $100 offering. Ou talvez alguém pode dar uma oferta de $100. Maybe you can give $1,000 offering. Talvez você pode dar $1.000. Maybe you can give $1 million offering. Talvez você pode dar $1 milhão. But if you can give $1 million offering and you ain't given it yet to me, then you need to split it between me and Brother Anderson, because that's going to make me mad. It's just because he's smart and can preach. Mas se você quiser dar $1 milhão, eu vou ficar bravo, porque você tem que dar, então, repartir metade para mim, metade para mim, para ele, né? Porque ele só quer dar $1 milhão só porque ele é inteligente e pode pregar. We want to bless this man of God. Mas nós queremos abençoar esse homem de Deus. Wow, what a word, what a timely word. Que palavra poderosa. Praise God. Well, I cannot wait for next week's apostolic mentoring session. Semana que vem, na próxima episódio do mentoramento apostólico. Next Tuesday, 1 p.m. Eastern Time. Na próxima terça-feira, às 2 da tarde aqui no Brasil. We're going to have another powerful apostolic mentor. Nós vamos ter outro convidado conosco. Helping to equip millions to reach billions. Ajudando a equipar milhões para alcançar bilhões. I want to thank everybody who has already gone out and purchased our new book, The Partnership of Faith. Quero agradecer àqueles que compraram o nosso livro Parceria de Fé. I have just got my first copy. Eu acabei de comprar minha cópia. I've been waiting since the day this book dropped to get my own copy of my own book. Eu estava esperando comprar minha cópia do meu próprio livro. But for whatever reason, all of you guys got priority or something like that. Probably because you're friends with Brother Anderson. Mas de alguma forma, porque talvez você seja amigo do irmão Anderson, que acabou de pregar, vocês tiveram prioridade na compra. My books have literally been on back order since 2 days before the book dropped. E o meu livro ficou ali numa fila de espera, né? Estava até agora. But I pray you go out and buy the book, The Partnership of Faith. Eu oro que você vá e compre esse livro. It will be a blessing to you, your churches, your ministries. Vai ser uma bênção para você, para sua igreja, para os seus ministérios. And it's on Amazon. Está no Amazon. Everybody gets it in less than 2 days, unless you're me, and then I have to wait 4 weeks. E todo mundo consegue receber esse livro em 2 dias, mas eu levo 4 semanas. But I love you all so much. It's my highlight of my week to get to be here with you great people of God. E amo você muito, é minha alegria estar com todos vocês aqui. Talking about how we're going to reach the world. É bom falar sobre como vamos alcançar o mundo. Brother Podstotny, I haven't forgot. I'll try to send you the digital copy of this book today so you can translate it to German. I'm sorry. Irmão Podstotny, eu vou enviar a cópia digital para você traduzir para o alemão. All right. I love you all. Do what you always do. Take yourselves off mute and say goodbye, and we'll catch you next week. Deus abençoe God você. bless. Goodbye. Thank you, Brother Anderson. Excellent word Thank you, today. Brother Anderson. Thank you so Goodbye. much. It's a Thank you so much. God bless you, Brother everybody. Robinette, Thank for you, all Brother the Love hard you, work Dr. you do. Anderson. Bye. God bless. God bless you all. Thank you. God bless. Good to see you. Brother Daniel, good In to Jesus' see you. name. Pastor Torsi, God bless you. Praise God. God bless Thank you, you. Brother Great Anderson. Brother Thank you, Whitworth, Brother God bless Robinette. you. Bye.
Bishop Jesus' Kofi, I name. love you, Praise brother. God. Good to see you today. I'll see y'all soon. God bless God you. bless.